Oi, gente, é segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. Que privilégio, nosso encontro marcado aqui pelo canal do Aprova está no ar. E sim, é segunda-feira cedo, tem um gato derretido aqui, outro gato derretido lá, tem uma xícara de café que não é pequena, minha xícara de café. E olha, tudo isso tem a ver com o que a gente vai conversar hoje. Claro, nossa conversa por aqui é muito democrática, sempre. Se você não está assistindo hoje, não há problema. Você pode vê-la a qualquer tempo e se informar sobre os tópicos a respeito dos quais nós vamos discorrer. E mais ainda, né, gente? A gente constrói conhecimento e cidadania juntos aqui, com base e por conta dos acontecimentos contemporâneos, olhando para o processo que nós temos de caminhada, né, do que foi construído até aqui e fazendo projeções. E sabe de uma coisa? Como eu sempre digo, de quebra ou por extensão, a gente corre o risco de ter melhores avaliações em processos seletivos, vestibulares e concursos. Por quê? Porque consegue fazer um trabalho didatizado e singular, que mostra que a gente sabe do que está falando quando vai responder questões. Então, minha sugestão, mais uma vez, se você ainda não se inscreveu e ativou as notificações, faça isso, porque vale a pena a gente construir juntos esse processo de entendimento da realidade, né, gente? Eu estou falando aqui de uma maneira muito simpática, calma, acolhedora, mas, gente, tem feito um calor de derreter os miolos de todo mundo, não é verdade? Olha, eu falei que tinha a ver com o que a gente ia conversar hoje, né? E eu vou já situando você em três grandes tópicos que nós vamos discorrer hoje. Vamos falar do café. O café tá caro, né? Falei aqui, ó, da minha xícara que não é pequena. Café, preço do café, 20 anos da entrada em vigor do Protocolo de Quioto e o que a gente tem para conversar a respeito e o que a gente precisa entender melhor a respeito do tema. E também vamos falar de estreia. Ultimamente a gente tem tratado aqui um pouco mais recorrentemente desse universo da produção artística, até por conta dessa concorrência do Brasil ao Oscar, que já vem por aí, a gente vai conversar, né? Então, vou falar de uma estreia importantíssima, gente, que vale a pena acompanhar. É da terceira temporada da série de White Lotus, que é ambientada num resort na Tailândia. Vamos conversar um pouquinho sobre isso também. Bom, a começar pelo café, né, gente? Falei, café tá caro, bem caro, a gente tá sentindo no bolso. E aí diz assim, puxa, Cleusa, mas e se eu quiser usar isso numa redação ou numa questão discursiva, como é que eu vou trabalhar com essa informação se o pedido for a respeito de mudanças climáticas ou de ecoansiedade ou de outras questões ambientais? Olha só. Eu vou fazer algumas interligações, alguns intertextos bem singulares aqui para que você possa estrategicamente saber como utilizar isso e também se informar adequadamente a respeito. Vamos juntos? Então, olha só. Tem a ver, diz o preço do café tem a ver com crise climática? Tem. E antes que você diga assim, ai, Cleusa, mas como ligar uma coisa a outra? Eu já vou ligar para você, para a gente entender melhor. E, de novo, não sou eu que estou inventando, gente. Isso é fruto de pesquisa e entrecruzamento de dados, viu? Estou deixando o link para você aí. Então, olha só. Diz o Brasil é, gente, o maior produtor e exportador de café do mundo. Diz até aí, tudo bem, só elogio, coisa boa, né, Cleusa? Pois é. No entanto, pessoal, nós produzimos duas variedades, robusta e arábica. Diz assim, ó, a robusta aguenta bem calor, né, de uma maneira mais expressiva, mas a qualidade é inferior. A arábica, quando passa de 22 graus de média, gente, já sente. E é por isso que a gente tem, claro, diz a variação também de oferta e demanda, não é isso? Claro, isso tem a ver com pesquisas relacionadas também ao cultivo, gente. Obviamente, a projeção não é boa quando a gente tem
um aquecimento da temperatura média, né, um aumento da temperatura média do planeta. E a gente tem um aumento da temperatura média das áreas cultivadas. E aí o que acontece? Diz, tem mais praga, mais doença, trava mais a fotossíntese das plantas e a produtividade cai. Bom, com o consumo aumentando 17% ao ano, só para te dar um dado expressivo, 17% ao ano é o que aumenta o consumo de café na China. Com o aumento do consumo e a área de produção não aumentando, e mesmo assim a produção ainda caindo por conta de questões climáticas, obviamente o preço se eleva. Tem a ver com questões geopolíticas também? Também, gente. Conflitos no Oriente Médio, por exemplo, aumentam o custo do embarque do produto. Diz por quê, Cleusa? Porque a gente tem mudança de rotas, por exemplo, né, desse transporte de mercadorias, não só do café, mas como nós estamos falando disso, vale a pena então a gente olhar para esses segmentos, pessoal. Então tem a ver com mudança climática, tem a ver com conflitos internacionais e, por conseguinte, em relação à mudança climática, tem a ver com a área que produz café e esse desequilíbrio entre oferta e demanda. Aí você diz, então eu posso fazer essa exemplificação se eu estiver escrevendo sobre mudança climática? Posso usar o café como exemplo, que é algo que fica muito consistente e afeta diretamente o nosso bolso? Sem dúvida, né? Pode usar como um argumento e ainda fazer com que haja identificação nesse sentido, né, do problema que representa essa questão climática. Falando disso, pessoal, então, esse é um ponto de referência, já que tá todo mundo postando coisa do preço do café, tem meme do preço do café, tem figurinha e meme com o Alto da Compadecida 2, né, brincando com João Grilo, falando do preço do café. Então, quer dizer, a coisa aí precisa ser conversada, entendida e sensibilizada mesmo. Agora, falando em sensibilidade, pessoal, vou conversar um pouquinho sobre os 20 anos da entrada em vigor do Protocolo de Quioto. Esses 20 anos foram completados ontem, domingo, dia 16 de fevereiro. E assim, gente, por que conversar sobre isso? Porque, olha, o Protocolo de Quioto foi o primeiro tratado do tipo a entrar em vigor que tinha a ver com essa preocupação e ações para reduzir, né? Havia ações vinculantes aí para reduzir a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. No entanto, senhores, há um passo que a gente tem essa preocupação, também tem um aumento nas últimas 3 décadas de 40% das emissões de gases de efeito estufa. Bem, olha só também mais um percurso histórico. O Protocolo de Quioto, gente, foi assinado na COP3, lá em 1997. E vejam vocês, nós caminhamos para a COP30, que será realizada neste ano em Belém do Pará. São 27 COPs depois, né? E naquela época, claro, o clima então entrou na agenda midiática, na agenda internacional, da diplomacia, das questões econômicas, e o carbono virou uma commodity. No entanto, pessoal, os especialistas apontam 2 questões fundamentais aí. Primeiro, a ausência à época e esse não apoio, não engajamento, né, dos Estados Unidos, que era o maior emissor à época do protocolo. Essa ausência, quer dizer, esse não engajamento foi um fator que trouxe, vamos dizer assim, uma aplicação muito mais tardia do próprio protocolo e também a assimetria dos compromissos, né? Dizer assim, havia exigência muito alta de alguns países e uma exigência nada preparatória para outros países. Então, alguns especialistas apontam para essa situação, por isso que o protocolo não teve a força que poderia ter. Tem uma questão aí importante para a gente tratar também, pessoal, que não é só uma curiosidade histórica, mas como às vezes assim, o toma lá da cá funciona na diplomacia internacional também, né?
Na época, o Putin virou um herói do protocolo de Kyoto porque a Rússia, que era um ingresso extremamente importante para ratificar, para confirmar, para assinar o protocolo, entrou, aqueceu as expectativas do protocolo. Por quê? Porque ganhou, em contrapartida, a possibilidade de participar da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Então vejam como as trocas funcionam muitas vezes para que haja uma aceitação de algo que vai beneficiar a todos, mas é preciso fazer concessões. Isso acontece no âmbito internacional, no âmbito nacional, no âmbito peculiar e próprio, gente, das relações pessoais. Isso acontece também, né? Eu quero aproveitar então para conversar um pouquinho também, gente, por conta do aquecimento global e essas coisas relacionadas ao calor, às temperaturas. Nós tivemos situações em que houve aí um atraso de começo de ano para o ano letivo, né, em escolas no Brasil, por conta justamente de infraestrutura que não dava conta dos dias quentes, como estava fazendo na semana passada, por exemplo. E aí também, né, estou deixando o link para você, tem estudos que mostram os locais onde estão escolas no Brasil e que às vezes são locais de periculosidade relacionada a deslizamento de terra e outras questões. Então, locais de periculosidade relacionada a clima. Também estou deixando para você que quando a gente fala em acesso à educação, às vezes a gente pensa que é só fazer a criança ou o adolescente ir até a escola, né, gente? Mas não é bem assim. A gente fala também, ou pensa também, e tem que pensar na localização. Como é que isso está dado, oferecido, né? Que segurança tem aí para as pessoas frequentarem. E estou falando nesse momento apenas e tão somente do âmbito climático. Poderia falar de outros âmbitos, da segurança em outros quesitos, por exemplo. Vamos aproveitar de dica, então, sugestão, gente, de série. Olha, The White Lotus, terceira temporada, ambientada num resort na Tailândia. Estreou ontem, domingo, né? E assim, eu confesso, né, sempre que eu falo aqui, não sou de maratonar, de ficar vendo todos os episódios num dia, no fim de semana e tal. Eu vou vendo de vez em quando, mas olha, foi um grande amigo que me indicou pela primeira vez essa série lá na primeira temporada, e ela tem uma sistemática, pessoal, de leitura de entrelinhas, tem tanto recado intertextual que vale muito a pena, viu? E o que é uma curiosidade, um fato, né, contemporâneo, é que assim, ela acabou trazendo, ou levando, né, um maior número de turistas para os locais em que ela foi ambientada anteriormente. Por exemplo, na Sicília, que é a segunda temporada, houve um boom de fotografias, de vídeos, né, fazendo referência à série depois que a segunda temporada foi lançada. E ela tem questões basilares aí de comportamento humano, entranhas de comportamento humano, tem questões relacionadas às velhas e ótimas narrativas de detetive, pessoal, e outras questões de relações de poder. Vale a pena, então. Quero te desejar uma excelente semana, uma semana mais amena e aconchegante, que a gente fique bem. Semana que vem nos encontramos por aqui com mais conversa boa para a gente consolidar conhecimento, cidadania e melhorar nossas possibilidades de performance em processos seletivos e concursos. Grande abraço a você e até logo!